Olá, expats! Hoje a live é com um médico. A live é com um médico. Ele já foi médico legista e hoje ele faz perícia, principalmente na área de erros médicos, questões estéticas. Então ele vai falar tudinho pra gente, explicar tudo o que acontece aí na perícia médica. Então como funciona a perícia médica, como que são os casos, ele vai explicar tudinho hoje pra gente, inclusive um pouquinho do IML, que foi o que ele trabalhou também. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Jaqueline, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que nos ouvem. Eu adorei esse quadro aí atrás, é o lago? É, o Lago Paranoá e a Ponte JK, olha só, olha que bonito. Que quadro lindo! Né? Fica aqui no meu consultório, parede lateral aqui do meu consultório. Ai, que bacana. Chiquérrimo. A minha foi. Tá ótimo. Doutor, muito grato pelo convite, tá, Jaqueline? Eu que agradeço. E, pessoal, o doutor Hugo, ele já foi médico legista, né, doutor? E hoje em dia ele faz perícia na área médica, tanto perícia judicial quanto assistência técnica. E pega muitos casos de erros médicos, né, doutor? Tem muitos casos de erro estético, questões, problemas estéticos, né? Certo. Então, Jaqueline, eu fui perito oficial, né, perito da Polícia Civil, médico legista, durante 11 anos, né? Aqui na Polícia Civil do DF, né? E até o ano passado eu trabalhei como médico legista, né? E ano passado eu passei num outro concurso e pedi vacância, né? E aí agora eu estou trabalhando só na perícia civil, né? A perícia médica, né, Jaqueline, é um universo muito vasto, né? A medicina já é, né, doutor? A medicina já é muito vasta. Sim. A medicina é gigante, a medicina legal e perícia médica, né, é uma das especialidades médicas, né, é uma das 55 especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, né, e é a especialidade de número 36, e é a especialidade que cuida da realização das perícias médicas nos diversos âmbitos, né, então, assim, a perícia civil, né, nos casos de erro médico, é apenas uma das múltiplas áreas de atuação do médico perito, né? A gente tem a perícia previdenciária dos médicos peritos do INSS, a gente tem a perícia trabalhista dos médicos peritos cadastrados junto à Justiça do Trabalho, a gente tem a perícia médica civil, né, especialmente, né, representada a maior parte pelas questões relativas ao erro médico, né, ao alegado erro médico. Danos a gente morais, tem a perícia, materiais. exatamente. Né? A gente tem a perícia médica administrativa nos órgãos públicos, né, federais, distritais, estaduais, municipais, né? Então, assim, é um universo, como você falou, é um universo muito, muito vasto, é uma área de atuação muito ampla e muito abrangente, né? Eu já tive contato com a perícia médica em dois casos. Em dois casos que eu atuei como advogada, não como perita. Eu tive dois casos de perícia médica nos casos que eu atuei como advogada. Um deles foi no CFM, que foi um caso de... A paciente, ela tinha sido submetida a um procedimento de lipoaspiração e ela era atriz pornô. Então ela trabalhava com o corpo dela. E acabou que deu muita fibrose, ela ficou toda marcada e realmente o corpo dela ficou muito, muito estourado, né? Porque a fibrose ficou... Eu sei que, coitada, ela não conseguiu mais trabalhar. Então ela processou e chegou no CFM, e no CFM os pareceres da Câmara de Cirurgia Plástica estava favorável e o médico foi até advertido nesse caso, porque houve um erro. E o outro caso foi uma perícia na área de... Meu Deus do céu, é a área de... Agora eu não vou lembrar da especialidade, mas o doutor vai saber qual que é. É aquela que lida com ossos, qual que é? Ortopedia. Ortopedia, exatamente. E foi uma paciente que ela estava pedindo aposentadoria
E aí ela pediu aposentadoria em razão de um problema na coluna. E o laudo médico foi desfavorável, não deu aposentadoria para ela por causa desse problema. Porque ele falou que poderia ser corrigido com uma cirurgia. Então teve esse parecer. Então foram os 2 contatos que eu tive com a perícia médica. E é bem interessante, porque cada médico tem a sua especialidade e vai atuando também na perícia médica com essas especialidades, né? Eu achei bem interessante isso, porque ele era ortopedista, ele já era especialista na área, e ele atuava também como perito na área de ortopedia para perícia judicial no INSS. Não, muito legal. E você falou, né, uma coisa interessante, né? Ele era perito ortopedista, tinha provavelmente o consultório dele, já trabalhava na área e fazia a perícia médica como um complemento, né? Vamos dizer assim, né? E, inclusive, essa é geralmente, sabe, Jaqueline, para o médico, né? Geralmente é a principal forma de atuação, né? É muito difícil aquele médico, aquele profissional médico que se dedica exclusivamente à realização de perícia e da assistência técnica judicial, né? A maioria dos casos, né? Pelo menos, acho que 95% dos meus colegas que trabalham com perícia médica têm a perícia médica, alguns como o negócio principal, mas sempre com o exercício também da sua outra especialidade. E isso é uma coisa muito salutar, sabe, Jaqueline? É uma coisa que eu recomendo que seja assim, né? Porque a pessoa, o perito que fica só adstrito à perícia, que se afasta, né, do exercício profissional, é aquele negócio, a pessoa acaba perdendo um pouco da mão, perdendo um pouco do feeling, né, para o exercício da especialidade, né? E então eu sempre recomendo mesmo que a perícia médica ela seja exercida em complementação à experiência profissional, à especialização que esse médico já tem e já exerce fora da perícia médica, né? Então eu sempre recomendo mesmo, sabe? Para quem me procura, que quer saber de como é que eu faço, eu quero trabalhar com isso, né? Eu sempre recomendo a pessoa, olha, entra devagar, pega um caso, pega outro, se você gostar. Aí a proporção é que varia, né? Tem gente que vive mais de perícia, tem gente que vive mais do consultório, e aí a proporção entre o exercício dessas 2 atividades é que vai variando, né? Mas é geralmente a regra. A regra é a pessoa trabalhar mesmo em mais de uma, né? Em mais de uma área de atuação, né? Mesmo porque o médico ele é muito demandado, né? Tem muita demanda. Eu acho que a área médica é uma área que mais tem demanda, porque é uma profissão que todos nós precisamos. Então, todo mundo, um médico precisa de um médico. Então, até mesmo quem já é médico precisa de um outro médico em outra especialidade. Então, todo mundo precisa de um médico. Você passou mal, você precisa de um médico. Você precisa de um laudo, você precisa de um médico. Então, assim, a medicina, ela é muito demandada, as pessoas precisam muito da medicina. E por isso que a gente tem muita demanda. Tanto, assim, eu costumo falar que todo mundo passa por vários médicos, né? Então, por exemplo, você tá com um problema no joelho, vai no ortopedista. Tá com um problema, você quer fazer uma cirurgia plástica, você vai no cirurgião. Você vai fazer uma harmonização facial, você vai também num dermato, você vai em alguém que faça a harmonização, que faça a dermatologia. Você tem um probleminha, você vai no médico. Você tá com uma gripe, vai no clínico geral. Então, assim, a medicina, ela tem muita demanda, né, na nossa sociedade. Então, a perícia seria mais uma demanda para a área médica. E no caso da assistência técnica, você pega muita assistência técnica na área da medicina legal ou pega mais, por exemplo, no caso de erros médicos? Quais são os casos mais demandados pela assistência técnica, pela perícia judicial? Tem alguns casos que são repetitivos? Assim, tem as principais áreas de atuação para assistência técnica, né, para assistência técnica judicial na medicina, são as áreas trabalhistas, né, a área trabalhista e a área civil, né, aí quando eu falo da área civil é relativa à avaliação pericial de erro médico. São os 2 carros-chefe, vamos dizer assim, né, da assistência técnica judicial, né? E assim, são áreas de atuação muito diferentes, né? Por exemplo, a assistência técnica judicial na área trabalhista, né? Geralmente o médico ele é contratado ou pelo trabalhador ou mais comumente pelas empresas, né? Que querem ali eventualmente estar desconfigurando
uma questão de nexo causal entre o trabalho e uma determinada forma de adoecimento, né? Então tem esse filão, tem essa área de atuação dentro da assistência técnica judicial na perícia trabalhista, né? E tem, naturalmente, a perícia médica, a assistência técnica judicial na perícia médica em casos de erro médico, que também é um outro filão bem diferente, são áreas de atuação diversas. Tem gente que não gosta de fazer um, tem gente que não gosta de fazer o outro, né? Por exemplo, a assistência técnica judicial, né? Em casos de erro médico, né? Muita gente, alguns colegas peritos fazem, mas só fazem se for para o médico ou para o hospital, não aceitam trabalhar, por exemplo, em nome do paciente, né? Então, é uma área um pouco mais polêmica, um pouco mais controversa, né? A atuação na assistência técnica judicial em casos de erro médico, especialmente quando se faz a assistência técnica para o paciente, né? Jaqueline, eu já tenho uma visão um pouco diferente, sabe? Eu acho que a assistência técnica judicial em prol do paciente, ela é muito relevante, ela é muito importante. Sim. Sabe por quê? Especialmente para evitar, uma coisa que é importantíssima, especialmente para evitar a proposição de uma ação judicial indevida, sabe? Sim. Porque assim, é muito comum que uma pessoa, por ter tido um mau resultado numa cirurgia ou num determinado tratamento, ou não ter obtido a cura numa determinada enfermidade, né, a pessoa atribuir aquele insucesso terapêutico a um erro médico, né? E aí, alguns advogados não fazem essa avaliação preliminar, ele aceita, ele abraça aquela causa do cliente, não, vamos propor uma ação, entra na justiça, e aí a gente tem uma situação muito terrível que a gente ainda visualiza no judiciário brasileiro, né? Mais ou menos, Jaqueline, em torno de 70% das ações judiciais, varia de tribunal para tribunal, mas de 70% a 80% das ações judiciais em processos de erro médico são julgados improcedentes, né? Uhum. Quando transita em julgado, verifica-se que não existia a causa de pedir, que não houve, no final das contas, um erro médico digno de indenização, né? E isso não é... Aí tem muita gente que diz, não, mas isso aí é porque é um corporativismo, o perito sempre vai ficar do lado do médico, não tem coragem de apontar o erro, mas não é isso. O que acontece na prática... Eu já vi casos ao contrário, eu já vi casos que o médico mostrou mesmo... Pois é, não, e é o dever. Quando há erro, o perito tem que apontar, né? Exatamente. Mas a perícia, a assistência técnica judicial, então, Jaqueline, ela tem um papel fundamental para olhar, fazer uma análise prévia do prontuário médico, daquela documentação médica hospitalar e falar, olha, não, peraí, isso aqui não é um caso de erro médico, olha, a conduta aqui está correta, ou então, olha, tudo bem, até a conduta aqui teve um erro aqui e aqui, mas não tem nexo com o resultado adverso, né? Então, a assistência técnica judicial tem esse condão de evitar a proposição de ações indevidas. A assistência técnica judicial facilita a realização de um acordo, eventualmente, entre a parte lesada e o hospital, o médico, né? Então, assim, especialmente quando se faz uma boa avaliação preliminar antes de se aceitar o caso e antes de se propor uma ação, a assistência técnica judicial em nome do paciente, ela tem um grande valor, sabe, Jaqueline? Então, eu sempre que eu posso, eu falo disso, sabe? Sim, mas é muito importante mesmo, porque a gente vê muitas ações sendo iniciadas no judiciário que vão dar em nada, porque são ações que não têm embasamento. Então, por isso que a perícia para iniciar uma ação, ela é muito importante, porque, olha só, no caso de um problema médico, um médico dizer, olha, essa aqui foi a causa, isso daqui é que deu esse resultado, então isso é muito importante. Ou até mesmo uma pessoa iniciar um processo e ter um laudo ali dizendo sobre a assinatura dela, dizendo sobre o documento, isso fortalece a ação
E uma ação que ela inicia já com embasamento, ela tem muito mais chance de ter sucesso do que uma ação que inicia sem o embasamento, que a gente vai descobrir depois se tem ou não tem ali aquele resultado. Mas eu já ouvi falar também dessa questão do corporativismo, mas o que eu vi na prática, principalmente nesse caso que eu falei sobre essa atriz, foi que não tinha essa questão do corporativismo, porque eu fui na Câmara, né? Aliás, na Câmara não, eu fui lá no CFM e eu defendi foi uma cliente minha na advocacia, foi um escritório de São Paulo que me indicou que tinha parceria com a perícia, e aí ele sabia que eu era advogada, ele falou, você tem como acompanhar uma cliente minha? E aí eu fui acompanhando ela aqui no CFM, que é em Brasília. E realmente, na hora eles advertiram, tinha o parecer da Câmara, tudo certinho ali, demonstrando que havia erro. Mas o erro não foi uma questão que ele errou na hora de fazer. O erro foi ter aceitado uma paciente que já tinha feito umas 4 lipoaspirações. Então, assim, não foi o erro dele, mas o erro dele é aceitar fazer esse procedimento numa paciente que já tinha feito muitos procedimentos. Então, muitas vezes eu vejo que esse filtro, né? Eu já ouvi falar isso. Eu tinha aula de estética, quando eu era mais novinha eu fiz estética, eu adorava essa parte de cirurgia plástica, de procedimentos estéticos, nem mesmo cirurgia, mas só os procedimentos mesmo. E eu tive aula com um médico que ele falou qual a diferença entre um médico já com a carreira consolidada e um médico que está começando. E ele falou, o médico que está começando, ele pega casos que podem dar problema. O médico que já tem experiência, ele já sabe que o caso vai dar problema, ele nem pega. Então, a diferença de uma pessoa que tem uma carreira, que já está há algum tempo, é que ela já tem o tino de saber, isso aqui eu não vou pegar porque isso aqui vai me dar problema. Então, foi o que aconteceu, foi isso que aconteceu nesse caso foi uma lipoaspiração. Então, é um caso que pode acontecer. Uma coisa que a gente vê muito, né, quando a gente fala de procedimento estético, né, muitas vezes uma coisa muito difícil é você conseguir comprovar um erro de execução técnica do procedimento, sabe? É difícil mesmo, porque assim, as cirurgias não são filmadas, não tem assim uma avaliação assim do passo a passo, assim, milimetricamente da conduta profissional, da técnica operatória, é muito difícil de ser avaliado, né? A cirurgia estética, ela costuma dar problema, sabe, Jaqueline? Especialmente quando existe alguma forma de promessa de resultado, sabe? Quando o médico, ele sugere, ou ele mostra casos, olha essa aqui, especialmente assim, um tipo de publicidade que é muito condenada na medicina, né? As chamadas imagens de antes e depois, né? Por que se condena, né? Que existe essa recomendação de nunca se mostrar, o médico não pode mostrar antes e depois. Porque o antes e depois, ele é uma insinuação de resultados, né? De certa forma, de uma forma indireta, quando o médico mostra o antes e depois, ele está se comprometendo com a obtenção daquele resultado, né? E a paciente, ela é uma forma de captação, vamos dizer, né, do cliente, que é uma forma irregular. Porque você está induzindo o paciente ou a paciente a acreditar que ela vai obter aquele mesmo resultado, né? Então, muitas vezes, sabe, Jaqueline, as condenações que a gente vê na cirurgia plástica, não é porque o médico errou na hora de fazer, fez um ponto errado, ou fez uma incisão onde não devia. Isso é muito raro isso acontecer, porque a cirurgia plástica é uma especialidade que demanda anos de treinamento, são pelo menos 5 anos de residência médica depois da graduação, né? Então é uma formação muito longa. O cirurgião plástico, ele geralmente é um médico bem formado, não comete esse tipo de barbeiragem operatória, né, que a gente chama. Mas, às vezes, é como você falou, a triagem, a seleção dessa paciente, a aceitação do caso, né, e a criação de uma expectativa de resultados é que geralmente leva a uma condenação, né, na cirurgia, nos casos, né, de procedimentos estéticos, né. E esses procedimentos a gente sabe que tem 50% do profissional e 50% do paciente também, né? Porque o paciente tem o pós-operatório.
E também ele tem que ter esse cuidado pós-operatório. Eu já ouvi falar também de um caso que houve uma aplicação e depois a pessoa tinha um bichinho de estimação e não cuidou, deixou aquele bichinho chegar perto do ponto e aí infecciona. Então, assim, a gente tem tanto o procedimento em si quanto o pós. O pós também tem que ser muito, muito bem feito. Por exemplo, já ouvi falar de silicone, que a pessoa estava dirigindo e colocou o cinto. E aí, no que ela colocou, deu uma freada e o silicone saiu do lugar. Porque era o pós-operatório, né? Tinha que ter cuidado nesse pós também. Hoje a internet oscilou um pouquinho. Sim. Pois ela estava falando do pós-operatório, né? Que também é um cuidado que depende também do paciente. Então, também tem que se avaliar se houve algum erro nesse pós, né, doutor? Pode falar. Pode falar. Não, pode fazer o fechamento. Assim, quando se comprova, né? É uma cláusula, né, prevista de exclusão, né, do dever de indenização, né, tá no Código de Defesa do Consumidor, né, quando é uma culpa exclusiva, né, quando se demonstra a culpa exclusiva do paciente, né, por não seguir as recomendações médicas, né, ou por não seguir as recomendações pós-operatórias, é uma das cláusulas também de isenção ou de mitigação, pelo menos, né, da responsabilidade do profissional na cirurgia plástica. Sim. Então, isso aí é um ponto muito importante, que sempre é avaliado também detalhadamente na perícia médica, né? Doutor, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o IML. O senhor trabalhou no IML e como é que era o dia a dia nesse lugar? Atendia mais pessoas pós-óbito ou pessoas vivas mesmo? Como é que é um pouquinho esse dia a dia? O IML é um negócio interessante, né? O de verdade, assim, né? O vamos ver mesmo é um pouco diferente, assim, do que as pessoas pensam, né? A gente, quando pensa em IML, exatamente, a gente já pensa no exame cadavérico, já pensa em morte, né? E sendo que, na verdade, né? O exame cadavérico no IML, ele corresponde em torno de 15% das perícias que são realizadas no Instituto, né? A grande maior parte das perícias realizadas no IML são perícias em pessoas vivas, né? São os chamados exames de corpo de delito, né? Então, a grande maior parte das perícias são feitas em pessoas vivas, né? Aqui no IML de Brasília, já é um IML relativamente grande, bem estruturado, né? Existe uma divisão entre as equipes da perícia médica, né? Existem médicos peritos que trabalham na equipe de perícia do que a gente chama de perícia do morto, né, na necrópsia, e a equipe de perícia no vivo, né, e sendo que a equipe de perícia no vivo ela ainda tem algumas subdivisões, como, por exemplo, a psiquiatria forense, a sexologia forense, né, algumas áreas de atuação dentro da perícia no vivo, né, e assim, uma experiência profissional muito boa. Eu agradeço muito a perícia, foi onde eu aprendi a essência da perícia médica, né? Aprendi a fazer a investigação, assim, com um nível de detalhes, assim, mais aprofundado. É onde eu perdi o medo, assim, de fazer perícia em outras especialidades, né? O IML, por exemplo, tem uma coisa interessante, né? Lá, é exigido, tem um concurso, né, para poder ser admitido, um concurso difícil, um dos concursos mais difíceis do Brasil, né? Mas ele só exige a graduação em medicina, não exige especialidade nenhuma para nenhum tipo de perícia lá dentro, né? E isso aí faz com que entre pessoas de diversas especialidades, né? Eu mesmo, a minha especialidade de formação é a ginecologia e obstetrícia, né? Lá a gente tinha pediatra, neurocirurgião, dermatologista, cirurgia plástica. E lá, o IML ele é estritamente, né, para a realização das perícias de natureza criminal, né? Então, se existe uma suspeita de erro médico, né, e por esse erro médico suspeita, por exemplo, do cometimento de um crime, né, seja uma lesão corporal grave, seja um homicídio culposo, por exemplo, é designado um perito médico-legista para fazer o exame. Então, a gente faz muita perícia de erro médico, né, no IML. E lá tem uma coisa muito interessante, sabe, Jaqueline?
É uma coisa muito interessante. A gente faz perícia independente da especialidade. Lá o pediatra faz perícia de neurocirurgia, o ginecologista faz perícia de erro médico em cirurgia plástica, o neurocirurgião faz perícia de obstetrícia, entendeu? E é um negócio muito desafiador. Né? Deve ser desafiador. É muito desafiador, mas para mim foi uma das experiências mais valiosas que eu já tive assim profissionalmente, sabe? Porque a gente aprende a lógica da perícia, a filosofia por trás do exame pericial, né? Buscar, a perícia médica. Todos os dados. Porque o que acontece, né? Naturalmente, eu sou obstetra. Para fazer uma perícia em obstetrícia, naturalmente eu tenho muito mais facilidade. Eu sei onde que está no livro aquele assunto, eu sei como é que aquilo é abordado em alguns livros de referência, eu sei fazer pesquisas mais direcionadas, então eu faço um laudo muito mais rápido. Se eu precisar fazer um laudo de ortopedia, por exemplo, é uma especialidade que eu conheço pouco. Então eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que conhecer, aprender o básico da ciência daquela especialidade, muitas vezes, né? Eu vou demorar um pouco mais de tempo para encontrar a literatura daquilo, e aí a gente conta muito com os colegas. Tem os colegas, né? Se eu tô com um caso de ortopedia para fazer, eu converso com um colega ortopedista. Doutor fulano, como é que é esse caso aqui? Onde é que eu vejo isso? Olha, vê esse outro livro aqui, vai por aqui. Que você... Então a gente tem uma solidariedade muito grande também entre os colegas, né? Mas para mim foi uma experiência muito boa, sabe, Jaqueline? Porque ali eu aprendi a fazer perícia de qualquer especialidade. Por quê? Né? Você não precisa, o perito, é uma coisa que eu costumo dizer sempre, o perito não precisa conhecer tudo. Não tem como, é impossível. Medicina é um campo vastíssimo. Eu sou especialista em ginecologia e obstetrícia, e dentro da ginecologia e obstetrícia eu estou longe de conhecer tudo, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso saber onde buscar informação com credibilidade, informação de confiança, informação com fundamentação científica, para eu poder estar fazendo e elaborando o meu laudo, né? Então essa filosofia eu aprendi no IML nesse tempo, e hoje é por onde eu tenho confiança, tenho, né, desenvolver essa capacidade de atuar e fazer perícias de erro médico em qualquer especialidade, por exemplo, né? Então isso é uma particularidade muito interessante, muito legal do IML, sabe, Jaqueline? Sim, não, eu imagino que deve ser, e tantos desafios, tantos casos, e são muitos casos, né? A gente sabe que no criminal tem muito, chove de casos, acho que também na judicial também, mas no criminal também, por ter um instituto e pelo instituto ter essa função exclusiva, então tem muitos casos. E agora eu já vou pegar o gatilho e vou falar de um caso polêmico. Então, já que a gente falou de IML e a gente falou de perícia em erro médico, eu vou pegar o gancho e vou falar de um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, acho que foi no Rio de Janeiro, o caso do Dr. Bumbum, né, que é muito conhecido, eu não sei nem o nome dele real, tá? Mas eu sei que foi o Dr. Bumbum, que houve uma aplicação de PMMA no bumbum de uma paciente. E essa aplicação foi para o pulmão, eu acho. Eu posso estar falando besteira, tá? Eu não entendo da medicina, mas eu sei que ela chegou a óbito, ela veio a óbito em razão dessa aplicação de PMMA no bumbum. Eu tenho PMMA no rosto, já fiz esse tipo de aplicação. Foi com um médico, até eu já fui muito criticada quando eu falo de PMMA, o pessoal fala, mas você foi no fundo de quintal fazer isso? Eu falei, não, eu procurei um profissional, eu olhei os dados dele, eu fui, vi se ele tinha um CRM, tudo certinho, e fez a aplicação de PMMA, falou que não ia dar nada, não deu, assim, graças a Deus, eu agradeço todos os dias de não ter ocorrido nada, mas é aquela coisa, né, um material que eu acho que ainda não tá muito... Ele é um material com muito risco, né? Ele não é tão seguro quanto o hialurônico. Apesar de que eu acho que também pode ter algum tipo de erro também com o hialurônico. Mas o PMMA tem um índice muito grande de erros médicos. Até eu acompanho uma página que é Vítimas da Bioplastia, que diz sobre esses erros com a bioplastia. Você já chegou a pegar algum caso de bioplastia, de PMMA? Silicone industrial também é um material que dá muito problema. E esses casos eu acho que estão vindo muito, não só por causa de médicos. Eu acho que tem muitos profissionais, não só da medicina, que estão aplicando esses materiais. E esses materiais são
altamente arriscados quando estão no corpo humano, que a gente não consegue tirar, né? Tem porque o silicone você já tira o silicone inteiro. Agora o PMMA ele espalha ali. E como é que faz? Já pegou algum caso desse? Já peguei sim. Quando eu estava como diretor adjunto do IML, né? A gente teve um caso de muita repercussão na mídia, né? De um médico que atendia em Goiânia e atendia em Brasília também, né? E esse médico fez algumas bioplastias, né? Com a injeção, né? Do PMMA, né? Então, o que é o PMMA? É o polimetilmetacrilato, né? Ele é um polímero, né, Jaqueline, que ele tem uma boa utilização, tem alguma utilização na medicina, né? Por exemplo, ele é utilizado já há muito tempo como cimento ortopédico para próteses, né? Prótese total de quadril, prótese de joelho. Você usa o polimetilmetacrilato como cimento ortopédico, entendeu? Então ele tem essa utilização já consagrada, né? Dentro da prática médica na ortopedia, por exemplo. Então tem essa utilização sim, muito boa. Ele funciona, ele é um polímero sintético, quando ele entra em contato com o corpo humano, ele se enrijece e ele gera um grau de reação inflamatória local, né, no local das células que estão em contato com ele, né, forma um pouco de edema. E qual que é a característica principal do PMMA? Ele é definitivo, né, você não tem, ele quando ele se infiltra nos tecidos, né, você não tem como remover, né, sem remover todo o tecido circunjacente, né, então ele tem essa característica. Aí, por ter essa utilização nessa área, dentro da ortopedia, foi se extrapolando a utilização do PMMA para as questões estéticas, né? E é o seguinte, é um negócio, quando dá certo, muito bom. Que bom, que legal. E, inclusive, a maioria dos casos dá certo, né? Não é assim, vamos dizer, não é um tipo de substância que inevitavelmente vai levar a um mau resultado. Se fosse assim, ninguém usava, muito pelo contrário. Sim. Na grande maior parte dos casos, os resultados são adequados se o profissional utiliza a boa técnica para aplicação. Eu também ouvi isso, da boa técnica. Se recomenda. Por que não se recomenda a utilização? Né? Pelo seguinte, ele gera o grau de inflamação tecidual ao redor da substância aplicada, ele varia de pessoa para pessoa, o grau de inflamação. Algumas pessoas têm menos, outras pessoas têm mais. E algumas pessoas têm mais tendência à formação de fibrose, né? E aí essas pessoas têm uma tendência maior a desenvolver lesões cicatriciais, né? E ter um resultado estético a longo prazo um pouco mais comprometido. Agora, tem uma coisa também interessante sobre o PMMA, Jaqueline, que é o seguinte também, tá? Tem um caso aí, inclusive, recente, que está divulgado na mídia, que está bombando, um monte de foto aí circulando em tudo quanto é grupo do WhatsApp, né? E são casos, Jaqueline, casos recentes, entendeu? Casos onde essa atividade inflamatória ela ainda está muito exuberante, né? Não vai ficar daquele jeito, não é definitivo, entendeu? A mulher tá com o lábio desse tamanho, inchadão, grandão. Eu acho que eu sei qual que é, um do Rio de Janeiro, não é? Do Rio de Janeiro, exatamente. Sim, eu sei qual. Naturalmente, a diminuição da atividade inflamatória local, com o tempo, ela leva a uma diminuição do inchaço naquela região, né? Então, parece uma deformação bem bizarra mesmo quando você olha, né? Mas naturalmente isso aí vai se regredindo e na maior parte dos casos o resultado estético final é razoável, entendeu? Então até tem uma coisa interessante, a perícia no caso de aplicação do PMMA, você não pode soltar um laudo definitivo assim, papo final. Na primeira semana. De jeito nenhum, é um caso que você precisa, assim, você avalia naturalmente, quanto antes melhor, né? Para testar de fato a aplicação, ver como é que está a evolução pós-aplicação, isso é importante, mas você nunca pode fechar um laudo, você vai mandar essa paciente voltar, quando ela voltar, se ainda tiver com sinal de inflamação local, você posterga mais um pouco, 6 meses, eventualmente até 1 ano, para você poder fazer um laudo assim, que tenha uma conclusão mais definitiva, né? Então isso também é importante, assim, a gente tá considerando isso aí, né? Por exemplo,
você falou do ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é um outro preenchedor. O PMMA nada mais é do que um preenchedor de tecido, né? O ácido hialurônico é um outro tipo de preenchedor, só que pela natureza do ácido hialurônico, ele é um preenchedor absorvível, né? Com o tempo ele é naturalmente absorvível e a pessoa precisa estar reaplicando, refazendo a aplicação, né? Então, mas ele é muito menos arriscado, ele gera menos inflamação local, a chance de alguém ir para a televisão tirar foto e postar no Instagram, a deformidade é muito menor. Então, mas tem já vi casos todas essas considerações. Assim, tem, na hora, acontece. Né? Bem depois daquele inchaço. Sim, acontece com o hialurônico. Mas o do PMMA, mas o do ácido hialurônico, ele nunca é definitivo, entendeu? Sim. Ele é absorvido. Com o tempo, ele acaba sendo absorvido e não deixa sequelas, né? Ao contrário do PMMA, que pode, eventualmente, deixar sequelas, né? Então, tem essa... É uma questão também muito interessante que tem que ser considerada também, né? Na época, justamente você falou do bom... agora me fugiu o nome. Do bom procedimento. E o que aconteceu? Ele falou, quando ele foi aplicar em mim, ele falou, olha, tem uma diferença. Quando você aplica o PMMA com agulha comum, isso pode dar problema. Mas tem aquela, a cânula, né? Ele falou que a cânula dá menos problema porque não vai pegar vasos, né? E o PMMA, ele não pode ter contato com vasos. Então também tem essa questão do procedimento também ter sido feito de uma maneira adequada. Também pode ter essa aplicação com a agulha, pode dar mais problemas, né, também. Tem tudo isso aí tem que ser considerado, né? Sim. Mas como regra, né, via de regra, a maioria dos dermatologistas e cirurgiões plásticos não usam o PMMA. Né? E realmente, assim, eu acho, sinceramente, que é um risco indevido, é um risco desnecessário, sabe? O profissional médico, ele deve se abster mesmo de fazer procedimentos com o PMMA pelo risco, sabe, Jaqueline? Porque, assim, no teu caso, por exemplo, você fez o procedimento, muito bom, deu certo, né? Você conseguiu o resultado que você queria, né? Então, ótimo, beleza, não tem processo, acabou, tá tudo bem, tá todo mundo feliz. Mas e se não fosse assim, né? E se não fosse? Eu ia te contratar, eu ia te contratar. Eu ia ter que te contratar. Não, mas isso foi 2016, então já tem muitos anos e, assim, ainda bem que não deu nenhum problema. E assim, mas também é o meu organismo que também teve uma aceitação boa. Se eu tivesse, por exemplo, já ouvi falar da síndrome de Ásia também, que pode dar problema, tanto com silicone, qualquer preenchedores que entrem no organismo, né? A síndrome de Ásia também. E é uma coisa do organismo da pessoa, né? Então, às vezes, o médico não tem nem como saber se vai dar problema ou não. Então tem também esses outros poréns, né, que a gente não tá nem sabendo. Mas a medicina tá aí para estudar muito sobre esses casos e descobrir como solucionar isso. E me diz uma coisa, doutor, quando você pega um caso, o que você mais pega? Você vai avaliar a pessoa, por exemplo. Então, se for um caso de erro médico, vai analisar, palpar, ou vai olhar exames? Como é que é? É mais olhar examinar o periciando, ou você vai periciar os exames, os atestados? Como que é esse tipo de perícia? Como diz lá na minha terra, vareia. Né? Depende, né? Depende muito da perícia, se é a perícia médica, se é a assistência técnica judicial, né? Depende especialmente se o paciente está vivo ou não, né? Porque é o seguinte, né? Se o paciente está vivo, né? Se o paciente está vivo, é um caso de uma lesão corporal, um mau resultado estético, um quadro infeccioso pós-operatório, uma complicação cirúrgica, né? E o paciente está vivo, o perito tem que ver o paciente, tem que ver, entendeu? Tem que ver para quantificar as lesões, para ver se de fato, né, existem sequelas definitivas, né? E tem que ver mesmo presencialmente, tem que examinar o paciente. Então, esse exame
No caso do paciente vivo, o exame pericial presencial, ele é mandatório, tem que ver. Mas ele é especialmente, sabe, Jaque, para quantificar o dano, tá? Porque num processo de erro médico, vamos assim, uma breve recapitulação do que é o processo de erro médico. O que precisa ser provado, o que precisa ser verificado no processo de erro médico? Primeiro, tem que ter um dano. Se não tiver um dano comprovado, não há que se falar em indenização. Então tem que verificar um dano. Você tem que verificar um erro de conduta profissional. O médico tem que ter errado, né? Seja na indicação do procedimento, seja na realização da técnica operatória, seja no acompanhamento pós-operatório, seja na prescrição inadequada, seja em não reconhecer as complicações. Tem que ser verificado também um erro de conduta profissional. E por fim, tem que se verificar o nexo entre esse erro tem que ser o causador desse dano. Se você tem o erro e tem o dano, mas não existe o nexo entre os dois, você não tem processo de erro médico, entendeu? Então você tem que provar essas 3 circunstâncias para você poder fazer um processo de erro médico, para poder, né, fazer o juiz a uma indenização no processo de erro médico. Então, a perícia presencial ela é importantíssima para quê? Especialmente para quantificar e estabelecer a presença do dano. Tem mesmo alguma sequela? Qual é o grau dessa sequela? Qual é o grau de implicação dessa sequela para a vida daquela pessoa? Esse é o primeiro ponto, certo? Então, esse ponto ele é feito pelo exame presencial, ali, o tete-a-tete, cara a cara, né? Na perícia presencial também, a gente tem um ponto muito importante, que é a anamnese pericial, né? Nessa anamnese, é uma entrevista que o médico faz com o paciente ou com um familiar do paciente, para entender como é que foi que aconteceu, saber se teve explicações prévias antes da realização da cirurgia, saber como é que foi o acompanhamento pós-operatório, se o paciente foi devidamente esclarecido, se ele teve, de fato, o consentimento livre e esclarecido para a realização daquele procedimento. Então, a entrevista com o periciando, a anamnese pericial também é muito importante, né? Daí para frente, é papel. Aí é análise de prontuário, receituários, exames, né? Resultados de exames, né? Especialmente o prontuário médico. O principal meio de prova é o prontuário médico. É por onde você vai ver se a conduta daquele médico está correta ou não, é pelo prontuário. Você vai pegar, fazer uma análise de toda a conduta realizada no prontuário, que foi registrada no prontuário médico, fazer a comparação com a literatura especializada, ver onde é que estão as divergências, né? E quando se identifica as divergências entre o que o livro manda fazer e o que foi feito, aí você vai fazer a análise científica do nexo, ver se existe nexo, né, entre o erro verificado e o dano verificado, né? Então é um trabalho misto, né? Mas assim, geralmente a papelada é muito mais tempo do que o exame presencial. Eu sempre marco pelo menos 1 hora para o exame presencial do paciente, e aí, meu amigo, mais 10, 12, 15, 20, 25, 30 horas para fazer o laudo, a depender da complexidade, né? Mas, então, os dois pontos são importantes, né? Agora, se é um caso de óbito, o periciando morreu, faleceu, por exemplo, né? Não vai ter que não exumar? tem exame presencial. Não, imagina, quer ver, olha só. O paciente faleceu há 2 anos atrás de uma complicação pós-operatória. Caso real, tô falando um caso que tá aqui na minha mesa, tá? De uma complicação de uma colecistectomia, né? Cirurgia para tirar a vesícula. Morreu 2 anos atrás, entendeu? Aí beleza, chegou para mim fazer a perícia. Qual é o sentido de eu exumar? Vou exumar um paciente que já está 2 anos sepultado? Só tem caveirinha lá, entendeu? O exame cadavérico não vai dar nenhuma informação, entendeu? Então, nesse sentido, se utiliza o exame pela via indireta, né? Exclusivamente com a análise do prontuário médico. Então, o rito é o mesmo. Dano, nexo e erro de conduta são os mesmos objetos a avaliar, mas nesse caso você vai avaliar só a documentação, né? E eu achei que teve uma pergunta bem pertinente para agora. Já que o médico, o perito judicial médico, ele analisa documentos médicos, tem algum tipo de fraude? Pode ter algum tipo de fraude nesses documentos? Porque quando você falou documento, eu já liguei o radarzinho também. E aí?
Tem, Jaqueline. Infelizmente acontece, né? Olha só, uma coisa que acontece muito. O prontuário médico, né? Às vezes acontece fraude direta no prontuário. Quando a gente está falando no prontuário físico, aquele prontuário antigo, de papel, né? Quase não existe mais, mas ainda tem. Às vezes existe a ocorrência de registros posteriores. E pode ter outra letra que não do médico, né? Pode ter outra letra, mas geralmente não. Geralmente vai ter a do próprio médico, né? Geralmente vai ter ali uma diferença na tinta, vai ter uma diferença, e aí é serviço para Jaqueline, né? Avaliar quando é que foi feito aquele segundo registro, os dois registros são compatíveis, eles foram feitos ali na mesma época, né? Porque às vezes, né, o registro só é feito daqui a 2 anos, quando o médico ficou sabendo que está tendo um processo. Ele, não, peraí, rapaz, não anotei nada no prontuário, peraí, deixa eu ir lá. E aí vai lá no arquivo, pega o prontuário e faz os registros, né? Mas existem formas, né, de se investigar isso aí. E aí, naturalmente, já que você tem muito mais propriedade para estar falando desse assunto aí do que eu. Sim, ainda mais apagar alguma coisa, né? É porque entrou a atualização do celular. Pois é, e pode ter fraudes também nesses documentos. É bem interessante porque a documentoscopia ela tem muita... Ela se conecta com outras áreas, então... Porque todas as áreas usam documentos, né? Então, até estava fazendo uma live com uma veterinária e ela também falou dos documentos na área veterinária. Tem os documentos na área da medicina. Documentos de várias áreas. É muito interessante saber de cada uma. Bom, tem algumas perguntas. Só para responder, terminar de responder aquela pergunta, né? Uma coisa que a gente vê muito, sabe, Jaqueline? Onde eu já peguei um caso de fraude uma vez, né? Que o médico, ele anotava, ele tinha um prontuário ali no Word, sabe? Ele atendia o paciente, criava uma pastinha no Word, salvava lá e deixava lá dentro, entendeu? Não imprimia, não assinava nada, era aquele prontuário ali, né? E aí, esse médico, economia de papel. E aí, vamos dizer assim, um prontuário eletrônico informal, né? Sim. É proibido. Isso aí, o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução, né? Especificando quais são as prerrogativas, né? Quais são as exigências, né? Para um prontuário médico eletrônico. Mas tem muito médico que faz de forma amadora, né? Salva ali dentro de uma pastinha ali dentro do diretório e tá tudo certo, o prontuário dele é aquilo. Aí, na época eu era lá do IML, a gente pegou um caso desse para fazer, mas era um caso criminal, sabe, Jaque? E aí, o que o médico fez, né? Teve uma busca e apreensão no consultório dele, né? E beleza, foi apreendido os HDs, foi apreendido a documentação, né? E aí, enquanto aliás, lembrei, o juiz determinou que ele fornecesse, né, o prontuário médico, né, para a realização da perícia, né? E aí ele, caramba, meu Deus, deixa eu fazer aqui. Aí foi lá, correu e fez os registros, tal, mudou tudo, tal, beleza, né? E daí depois apresentou os prontuários. Aí a gente desconfiou. A gente acha que tinha umas anotações assim meio fora do prazo, umas anotações assim sabe aquele prontuário esquisito, bateu o olho assim, tipo, a gente sabia que tinha alguma coisa errada, não sabia exatamente qual que era o problema e tal, mas estava esquisito, tinha uma anotação ali que parecia de um fato que foi anotado posteriormente, de um fato que aconteceu um tempo atrás. Aí a gente solicitou, a gente suspeitou que tinha uma fraude, né, naquele prontuário, e solicitamos os originais. Aí foi feito, o juiz fez um mandato de busca e apreensão, foi no escritório, apreendeu o HD, os computadores, né, e mandou para a perícia. Aí a perícia degravou e encontraram, os caras encontraram, velho, os caras são ninja mesmo. E os caras encontraram, a perícia criminal, né, de informática, encontrou os arquivos originais, né, e aí a gente fez no nosso laudo uma planilha, assim, comparando, né, o original com o fake, o original com o fake, o original com o fake. Meu irmão, deu ruim, viu? Deu bom não. Eles conseguem detectar quando foram feitas as alterações. Quando foi alterado o arquivo, sim. Os caras são ninja, velho. Então, nossa, assim, aí a gente fez um trabalho massa, assim, um trabalho de primeira mesmo, sabe?
essa conjugação, né, da perícia criminal, que resgatou os dados pra gente e a gente foi comparando, né? Olha, esse aqui teve um erro de conduta aqui, o médico camuflou essa informação, tentando ocultar esse fato. Então foi muito interessante, foi uma das perícias mais legais que eu já fiz. É interessante, né? Porque junta duas áreas. A medicina, que um médico vai falar da conduta que estava daquele relatório, de como foi feito, e junta uma outra área da perícia, que é a informática, que vai dizer o que aconteceu com aquele arquivo. Sério, a perícia, cada dia mais que eu vivo, eu amo, sou apaixonada pela perícia, porque é muito bacana. Assim, cada caso, cada área é algo muito dinâmico, é muito interessante mesmo. Sim, as perícias estão se complementando. Então, a gente viu também a questão das fraudes com as perícias médicas, essa ligação entre os casos. E você poderia falar quais casos são mais comuns, doutor Hugo? O que mais acontece aí no seu escritório? Por que as pessoas mais costumam te procurar? É mais erro médico ou é outra coisa? Aqui na clínica, sabe, Jaqueline, a nossa principal área de atuação é erro médico mesmo, sabe? É o carro-chefe, assim, da nossa atuação aqui, né? Até no IME, particularmente. Está falhando o som. Agora tá né? Voltando. Naturalmente acabo pegando muitos desses casos, né? Então, o carro-chefe mesmo é a avaliação pericial de erro médico, sabe? E o que dá mais erro? Cirurgia plástica, lipo? Eu arrisco dizer que a lipo é que deve dar mais problema. Ô, Jaqueline, você tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá, tô com um fonezinho que eu acabei perdendo o fone. Então é o seguinte... Acho que a bateria às vezes precisa carregar. Deixa aqui na caixinha então. Tá me ouvindo, né? Tô. Jaqueline, a gente pega aqui o principal, por incrível que pareça, né? A gente pega muito caso de obstetrícia, né? Casos de erro médico, né? A obstetrícia é a especialidade médica mais processada, né? Nossa, eu não imaginava. Imaginava. A maior parte dos processos por erro médico são obstetrícia, seguidos por cirurgia plástica e ortopedia, né? E você sabe por quê que a obstetrícia e a cirurgia plástica são as especialidades mais processadas? Nem imagino, por quê? Porque, Jaqueline, são duas especialidades onde que tratam de gente saudável. São duas especialidades onde todo mundo espera, a mulher vai para o hospital ganhar um neném, ela espera voltar para casa bem, ela e com o neném bonitinho no colo, entendeu? Quem faz uma cirurgia plástica já é bonita e quer sair daquela mesa de cirurgia ainda mais bonita, entendeu? Então, a expectativa de resultado, mais uma vez, né, é o principal fato responsável, né, por essas inconformações, né, com o resultado e a consequente realização do processo judicial, né? Mas aqui no histórico, que a gente pega mais mesmo são complicações pós-operatórias, sabe? De diversas especialidades, tanto da ortopedia, quanto da ginecologia, da cirurgia plástica, né? A gente pega o grosso, assim, são complicações pós-operatórias, sabe? Você quer ver? Por exemplo, eu nunca ouvi falar, eu ainda não vi, tá? Tem, se você entrar no site do CFM, você vê lá que tem uma estatísticazinha lá, 0, alguma coisinha %. Mas, por exemplo, eu nunca ouvi falar de um oncologista processado. Cirurgião também nunca ouvi falar. Ninguém processa um oncologista, entendeu? Não. Um paciente que vai para um oncologista é um paciente que tem um câncer, muitas vezes grave, onde espera, de fato, que essa pessoa não vá viver muito, né? E são consultas bem caras, né? São procedimentos muito caros. Sim, e apesar de ser procedimentos caros, geralmente não gera insatisfação com o resultado. Por quê? Por quê? Porque já é esperado um mau resultado na cirurgia, na oncologia, ele já é esperado, né? Na geriatria, você quase não vê geriatra processado, né?
o óbito do velhinho ali, que já tem muitas comorbidades, ele já é esperado em certa medida, né? Então, por esse motivo, são especialidades que são menos processadas, né? Ao contrário da obstetrícia e da cirurgia plástica. Todo mundo quer ir para casa, a mãe e o bebê fofinho, e uma mulher mais bonita do que estava antes da cirurgia, né? Então, essa informação é o principal fator envolvido, né, nos processos sobre erro médico, sabe, Jaque? Eu acho que o profissional ele tem que deixar muito claro. Às vezes até deixa, né? Às vezes a pessoa tem a expectativa, mas o profissional já deixa. Mas, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira cirurgia, eu já fiz uma cirurgia de nariz e depois eu fiz o PMMA também no nariz. Então, da primeira vez que eu fiz, o médico ele já falou, olha, seu nariz não vai ficar que nem o nariz da fulana. Então, ele já já falou, olha, não vai ficar assim como você quer. E já quando eu fui fazer o PMMA, ele falou, não, vou empinar, vai dar certo. E eu também criei muita expectativa, né? Então, assim, a gente tem uma questão da expectativa de, olha, vai ficar lindo. E às vezes até mesmo falar que vai ficar lindo, o lindo pra ele pode ser isso. Assim, tá bonito, tá bonito. Mas assim, eu imaginava mais empinado, eu imaginava que nem o nariz da fulana, né? Então, assim, às vezes o paciente ele vai com muita expectativa, porque ele quer saber, ele quer que aquele procedimento fique perfeito. Na obstetria, eu já ouvi falar, uma médica conversando comigo, uma advogada, falou que tinha um problema muito comum na obstetria, que era o seguinte, na hora do parto, fazia um cortezinho. E isso era muito comum, só que era uma violência contra a mulher, que não podia fazer esse cortezinho. Eu não sei nem quais são os nomes técnicos, mas eu sei que eu já ouvi falar de um corte que se fazia, e muitas mulheres não queriam esse tipo de corte. É também por causa desse tipo de procedimento, ou é outra coisa? Jaqueline, esse procedimento que você está falando chama-se episiotomia, né? Isso. É um tipo Olha de só. incisão, é um termo muito técnico, né? É um tipo de incisão, né, de corte que se faz na região próximo do períneo, né? Na parte posterior da vulva, né? E é para ampliar as partes moles do canal de parto, né? Para facilitar a expulsão fetal. Olha, Jaqueline, assim, não é um procedimento proscrito, é um procedimento que pode ser realizado, mas com um critério, sabe? Não é um procedimento que deve ser realizado, assim, de rotina, sabe? O problema que hoje em dia se considera, né, já tem alguns julgados nesse sentido, em considerar até uma expressão que se popularizou, né, uma violência obstétrica, né? É a realização indiscriminada do procedimento, independente de se tinha ou não a necessidade, sabe? Então, quais são os fatores que levam a pessoa a favorecer a realização da episiotomia, né? Ela é obrigatória quando se utiliza fórceps obstétrico, ela é recomendável nos casos de fetos grandes, quando se estima um peso fetal acima de 4.500 gramas, ela é recomendável quando se tem ali um período expulsivo prolongado, ela é recomendável quando você tem ali uma suspeita de distócia de partes moles, né? Então existem algumas indicações, né? O que não se pode é fazer de rotina para todo mundo sem uma avaliação criteriosa prévia, né? Então existe sim, essa possibilidade, mas tem que ser bem avaliada. Sabe, Jaqueline, eu já fiz perícia médica, né, em casos de episiotomia, né? Quando eu era do ML. Depois, quando eu fui para a perícia civil, eu ainda não fiz nenhum caso de alegação especificamente em função da episiotomia, né? Já fiz casos onde existia também a episiotomia, mas estava dentro de um outro contexto, assim, de outras circunstâncias que eram, de fato, erros de conduta. Não, a episiotomia em si não era o cerne, assim, da alegação no processo, sabe? Entendi. Realmente é complicada essa situação, porque também quando está acontecendo o parto, é um momento que o médico precisa agir muito rápido, então não tem muito tempo para se pensar, eu imagino, né? Eu nunca fiz um parto, nem participei, né? Então é um momento em que precisa de muita rapidez no procedimento, então às vezes acontece de
de precisar, né, fazer esse tipo de procedimento no momento e não se ter outra alternativa, né? Então, realmente é algo complicado ali para quem está fazendo tomar essa decisão rapidamente. E tenho mais uma pergunta aqui, doutor. Olha só, qual é a justificativa para a ortopedia ser a terceira especialidade mais processada? Eu também estou curiosa. A ortopedia, a gente imagina que é algo assim que vai recuperar, né, a articulação, principalmente joelho, né? Eu acho que o joelho é o que mais o pessoal deve correr atrás. Por que a ortopedia? Porque, por incrível que pareça, Jaqueline, pelo mesmo motivo, né? As pessoas esperam, né, que um procedimento ortopédico, um procedimento cirúrgico ortopédico, que ele resolva a vida da pessoa, né? O problema é a ocorrência de uma lesão definitiva, sabe? Uma coisa que a pessoa vai ter que conviver pro resto da vida, sabe, Jaqueline? Esse é um dos principais motivos. Você quer ver um detalhe? Olha só, pra você ter uma ideia. É mais comum ter um processo por erro médico quando existe uma circunstância assim de um erro durante o parto ou não, e existe uma lesão neurológica fetal em uma criança que tem uma paralisia cerebral, por exemplo, né? É muito mais propício à ocorrência de um processo judicial do que se tiver o óbito, por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque uma criança com uma deficiência neurológica grave, como uma paralisia cerebral, por exemplo, cada vez que o pai e a mãe olham para aquela criança, ele vai se lembrar daquele momento ali no parto, ele vai estar se recordando do que aconteceu ali, ele vai estar se recordando, sentimentos de indignação podem aparecer, e é mais difícil, por incrível que pareça, é mais difícil de superar do que um óbito, por exemplo, de um óbito fetal, por exemplo, sabe? Então isso aí acontece na obstetrícia e acontece também na ortopedia, né? Porque a pessoa nunca mais vai dobrar o pé, não vai mais poder jogar bola, ficou com o joelho travado, entendeu? Então, por esse motivo também, né, por essa expectativa de um resultado melhor e por ser uma sequela ali definitiva que a pessoa tem que conviver com uma deficiência pro resto da vida, né? Isso aí enseja também a ocorrência dos processos judiciais, sabe? Realmente, é algo bem, bem complicado na vida de uma pessoa, né? Deixa eu ver aqui. Fratura no cotovelo é complicada. Muitos ortopedistas de plantão não gostam de fazer, pois o risco de lesar um nervo é muito alto. Eu não entendo do nervo, mas tem algumas perguntinhas aqui que o pessoal tá fazendo. Doutor Hugo, o senhor atua com assistência em processos previdenciários? Atuo. Perícia Pergunta médica da doutora Renata. Atuo. Perícia médica é só tudo. Faz assistência técnica judicial e perícia médica. Eu sou médico do trabalho também, sabe? Então eu tenho especialização em medicina do trabalho, né? Então eu faço perícia médica, faço assistência técnica em processo previdenciário, sim, viu, doutor? Não, e trabalho. Já pode chamar ele no direct aí, pegar umas assistências. Não, pois é, mas é bem interessante isso, porque também o previdenciário também é algo que eu acho muito difícil ter uma aposentadoria. Os casos que eu acompanhei de aposentadoria, todos foram negados. Assim, a pessoa pode estar com problema na coluna e os juízes costumam negar. Na verdade, os juízes não negam em razão do nada, né? Eles têm um laudo e muitas vezes o laudo diz que a pessoa ainda pode fazer alguma outra coisa. E mesmo que a pessoa fale que não, geralmente são negados esses benefícios. Mesmo porque eu acho que o INSS aí é difícil para pagar para todo mundo. Então tem que ter um filtro muito bom aí para não ter muita aposentadoria, porque senão eu acho que o INSS nem dá conta, né? O INSS é um negócio assim, cara, que é complicado, porque assim, o perito médico, meu amigo, o INSS é uma seguradora, né? Muita gente não tende a pensar no INSS dessa forma, mas o INSS ele é uma grande seguradora, né, da população brasileira, é o INSS, né? E aí você imagina uma seguradora que ela mesma que paga os peritos para fazer a perícia. Não dá certo isso aí, meu irmão, entendeu? É um negócio feito para dar errado, né?
a isenção ela já está comprometida na origem, né? Então, assim, eu não gosto desse sistema. Do jeito no INSS é muito difícil. Eu tive esse caso, foi de uma diarista da minha ex-cunhada. E aí eu ajudei, eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer o processo, né? Só que fiz aquele processo, assim, eu não sou advogada previdencialista. Então, assim, eu fui na tentativa, falei, ó, a gente vai tentar. Então, fizemos a perícia, só que ela não tinha dinheiro para contratar uma assistência. Então, assim, a gente fez um processo assim no osso, que era, vamos tentar aqui. E foi negado, mas talvez se tivesse uma assistência, se tivesse um direcionamento, pudesse se provar ali. Mesmo porque, na hora que a gente foi fazer a perícia, era o seguinte, era o médico, o ortopedista, o perito judicial, né, o ortopedista, e tinha o assistente técnico do INSS, que era um médico também. Então, o INSS, ele tinha um assistente que poderia ali defender o INSS, e a gente não tinha. Uma pessoa simples, não tinha nem como contratar um assistente, infelizmente, mas quem sabe se ela tivesse sido assistida, talvez isso poderia ter sido revertido. Porque se um assistente... Faz muita diferença. Sim. Isso aí faz uma diferença brutal, assim, né, na assistência técnica nesses casos, porque negar é muito fácil, né? Quando você não tem ali de um outro lado para poder fazer uma avaliação, né? Um contraditório técnico, né? É muito difícil realmente essa comprovação, né? A assistência técnica digital faz uma diferença assim, fundamental, porque beleza, né? Tem alguns fatores que muitas vezes a perícia médica não considera, sabe, Jaqueline? Você quer ver um negócio? Por exemplo, né, a gente tem aí um dos maiores físicos do século XX, né, o Stephen Hawking, né? O Stephen Hawking mexeu o globo ocular e 2 dedos da mão esquerda ou da mão direita, entendeu? Mas ele era pós-PhD em cosmologia e física, né? Nem sei direito como é que era a especialidade dele, mas tinha um altíssimo nível cognitivo e um grau acadêmico pós-doutor, professor catedrático da universidade. Era inválido? Não. O cara trabalhava, produziu, escreveu mais do que muita gente bonzinho aí, entendeu? Agora você pega um trabalhador braçal, um analfabeto, que não tem informação, que não tem uma carteira de motorista, não dá para fazer um Uber, não sabe anotar um recado, não pode ser secretário, não sabe fazer conta, não pode ser caixa de supermercado, o cara trabalhou na enxada a vida inteira. Um cara desse, se tiver uma lesão de tendão supraespinhoso, por exemplo, do tendão subespinhoso aqui no ombro, ele está incapacitado, entendeu? Então varia muito, entendeu? Varia também do que a pessoa pode produzir, né? Porque se eu tiver um problema, eu ainda posso, se eu tiver a parte intelectual, que consiga atuar. Então realmente. A perícia médica, se fizer essa análise assim, cara crachá, não, meu irmão, rapaz, essa lesãozinha no ombro aí, não, vai trabalhar, você pode fazer muita coisa. Mas não analisa, às vezes, o contexto socioeconômico, né, daquela pessoa, né, antes de fazer uma conclusão. Então, nesse sentido, a assistência técnica judicial é muito importante, né, e faz muita diferença. E para trazer o contraditório, teve uma pergunta, doutor Hugo, sobre a atuação do médico legista como perito judicial. Tem como acumular ser legista e também ser perito judicial, assistente técnico? Tem essa possibilidade da acumulação? Jaqueline, você quer me criar problema, hein, Jaque? Foi a pergunta aqui. Olha só, Jaqueline, é o seguinte, nos outros estados, a maioria dos outros estados não tem problema nenhum. Médico, a maioria, inclusive, dos peritos do IML trabalham fora, nível de boas, entendeu? Tranquilo. Aqui no Distrito Federal existe um parecer de 1900 e bolinha, emitido pela Procuradoria do Distrito Federal, em 1900 bolinha mesmo, é antiga, do ano 2000 esse parecer, né? Que recomenda que os peritos oficiais do IML, médicos, não façam perícias fora do IML. É uma recomendação, é só isso que tem, entendeu? Mas com base nessa recomendação, eu já tive colega que foi demitido do IML, foi demitido do serviço público. E depois voltou, reverteu judicialmente, voltou. Mas aqui no DF a Polícia Civil não gosta, não.
Eu ouvi falar que a Polícia Civil daqui não pode acumular, tem exclusividade, né? Os caras são linha dura, assim, e não vale a pena, não, assim, caçar problema com a instituição, por conta disso não vale a pena, aqui no DF. Mas agora, na maioria dos outros estados, todos os outros estados que eu conheço, é de boa, não tem problema, não. Mas aqui no DF tem essa restrição aí. Eu costumo falar o seguinte, quando me perguntam, dá para ser perito criminal e perito judicial ao mesmo tempo? Eu falo, depende do estado. Porque cada instituto vai ter as suas normas. Então, aqui no ICDF, na PCDF, eu sei que tem exclusividade, mesmo porque eu conheço outras pessoas que trabalham em outras áreas do instituto que não podem, que não fazem, né? Não dizem que não podem, mas não fazem perícias em outras áreas. Então, eu imagino que também para o médico também não seja vale permitido. Exatamente. Olha só, deixa eu ver aqui. O doutor Hugo pode atuar na assistência em processos previdenciários. Aqui foi. Meu Deus, tem algumas perguntas aqui. Por que o edital do concurso policial tem tanta reprovação por escoliose? Sendo que tem escoliose. Acho que escoliose dá para fazer uma impugnação quanto a isso, por exemplo, se precisar, o assistente técnico pode impugnar esse impedimento? Pode sim, especialmente, sabe, o Jorge, aqui que figura. Jorge foi meu colega lá no IML. E aí, Jorge, beleza, meu amigo? Saudade. Sabe, Jaque, a ciência técnica também tem um papel relevante nesse aspecto, né? Porque é o seguinte, hoje em dia, os concursos das carreiras policiais, né, tem se exigido que, para uma eventual reprovação do candidato, tem se exigido que tenha uma fundamentação, né, da junta médica. Então, hoje em dia, essa participação, né, ela é possível, né, um assistente técnico fazer uma avaliação de capacidade desse candidato, e muitas vezes é possível reverter, sim, sabe? Já fiz alguns casos, né, onde a gente conseguiu reverter isso aí em esfera administrativa. Outros foi necessário judicializar, mas se não tiver repercussão funcional, a princípio é tranquilo. Quem tiver escoliose já pode contratar o Dr. Hugo, Fiquei sabendo que amanhã vai ter aniversário de alguém, é verdade, doutor? Caraca, fui caguetado. É amanhã? Então sim. Vamos cantar parabéns! Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pessoal, perdoem minha voz, mas digam parabéns aí pro Dr. Hugo já antecipado. Doutor, eu quero agradecer a sua participação e toda a orientação. Foi muito esclarecedora. Eu adorei conhecer mais sobre a perícia médica, porque realmente eu não sabia das 3 áreas que mais tem erros médicos, que mais tem essas demandas por erro médico. Então, realmente adorei saber todo esse contexto, e não só isso, mas também o IML, conhecer um pouquinho do IML, do que o senhor fazia, muito interessante, adorei. Meus parabéns aí pelo aniversário amanhã. Não vou perguntar a idade, porque eu não sou indiscreta, mas parabéns aí pelo aniversário, muitos anos de vida. E eu costumo falar o seguinte, né, quando teve uma colega que falou assim, ela estava fazendo um seminário, né, ela estava num seminário e falou, nossa, agora eu sei tudo isso, então eu não posso morrer, porque senão eu não vou poder prestar esse serviço à sociedade. Então, muitos anos de vida, porque o senhor tem muito a acrescentar na nossa sociedade. Um abraço a todos que acompanharam, muito obrigada. E se essa live te ajudou, se essa live te deu algum insight, algum insight, por favor, dá um print aqui nessa live e coloca aí nos seus stories o que essa live te trouxe aí, qual foi... o que você teve aí de feedback? Me mande aí o feedback de vocês, o que vocês tiveram de novidade nessa live. Muito obrigada a todos que acompanharam, tá bom? Um abraço, muito obrigada, Dr. Hugo. E vai ficar gravada aqui no meu Instagram, tá bom? Abraço, até mais.
Obrigada, boa Obrigado pelo noite. convite, viu? Também achei muito bom, muito legal estar aqui conversando contigo, conversando aí com a tua audiência. Muito legal mesmo, Sim. viu, Jaque? Tamo junto aí. Eu que agradeço. Bom? Muito obrigada. Até mais, doutor. Tchau, tchau. Tchau.